Bom dia para você que se junta a nós nessa manhã. Que alegria ter você conosco aqui para juntos nós podermos aprender mais da palavra de Deus, podermos aprender mais das orientações que Deus nos dá e Ele quer que nós aprendamos mais dele. A palavra de Deus diz lá em Oséias, no capítulo 6, no verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E à medida que a gente vai conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor, cada vez mais Ele vai se revelando a nós, cada vez mais nós vamos tendo novas experiências com Ele e cada vez mais a nossa fé vai sendo fortalecida e cada vez mais nós podemos então compartilhar das boas novas, compartilhar desta alegria que é termos esse Deus tão maravilhoso como Salvador das nossas vidas. Antes de mais nada, eu queria pedir para você, se é a primeira vez que você está nos assistindo, se você ainda porventura também não fez isso que eu vou orientar agora, te peço a gentileza e o carinho de você fazer a inscrição no nosso canal. Você não vai perder muito tempo, basta você chegar aí e clicar em inscrever-se, pronto, você já está inscrito. E também ao longo deste vídeo ou ao final desta aula, se você gostou do que nós apresentamos aqui, se esta aula foi edificante para você, vou te pedir, aquele joinha, porque isso é importante para nós e isso também fortalece o nosso canal. E para você também, que porventura é a primeira vez que me ouve, nós estamos ali também no Instagram, no @ICPresbiteriana. Você pode nos achar lá e lá também você vai encontrar outros materiais que certamente irão edificar a sua vida. Muito bem, estamos aqui já aí na reta final da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, ou segunda carta de Paulo aos Coríntios. Hoje estamos na aula de número 17, penúltima aula. É isso mesmo, penúltima aula. E que bom que a gente pode dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado e até aqui o Senhor tem nos fortalecido. E como penúltima aula, então, o tema de hoje nós trabalharemos o capítulo de número 12, todo o capítulo da carta, e o tema da nossa aula então vai ser as visões e o famigerado, o famoso espinho na carne de Paulo. Vamos ver direitinho o que isso significa, o que foi isso na vida do apóstolo Paulo e também, bem como uma grande visão, uma grande revelação que Paulo teve e que aprove a Deus deixar registrado aí nesta carta. Vamos orar antes de mais nada, pedindo para que Deus nos ajude nesta manhã. Feche seus olhos e ore aqui comigo. Querido Deus, amado Pai, nós louvamos e agradecemos o Teu nome neste dia. Somos gratos, ó Deus, pelo dom da vida. Somos gratos pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso favor. Nessa hora e neste momento, abre os nossos olhos, abre as nossas mentes, ó Deus, abre o nosso coração para que possamos ver as verdades da Tua santa palavra como ela realmente é. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Abra a sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 12, e leremos então todo o capítulo. 2 Coríntios, capítulo 12, diz assim as Sagradas Escrituras: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve.
E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Verso de número 11. Tenho-me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu deveria ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado, perdoai-me esta injustiça. Eis que pela 3ª vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar, em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Versos 19 a 21. Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vos me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, da prostituição e da lascívia que cometeram. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, capítulo 12, nós introduzimos ele na continuidade do capítulo 11. Por quê? Porque Paulo, então, nesse capítulo vai continuar fazendo a defesa do seu apostolado. Nós vimos por diversas vezes que uma das razões porque Paulo escreve a 2ª carta à igreja de Corinto é porque algumas pessoas dentro daquela igreja foram ludibriadas e iludidas por falsos mestres, por homens que adentraram ali dentro daquela igreja, gerando uma série de confusões, levantando uma série de calúnias, difamações e mentiras acerca de Paulo e acerca também do seu chamado como apóstolo. Então, assim, Paulo vai dando continuidade à sua defesa e ele vai começar, então, com o seguinte ponto. Ele vai tratar de uma visão específica que ele relata ali. Eu digo uma visão específica porque Paulo foi um homem que teve várias visões. Paulo foi um homem que foi extremamente experimentado no quê? No sobrenatural de Deus. Certamente poucas pessoas nessa vida tiveram ou terão tantas experiências sobrenaturais como o apóstolo Paulo. E aí eu trouxe algumas delas aqui. Por exemplo, no caminho de Damasco, lá em Atos, no capítulo 9, onde a gente vê a conversão de Paulo, o próprio Jesus Cristo apareceu para Paulo de modo ressurreto, e aí onde nós temos aquela célebre conversa que Jesus, que Cristo faz com Paulo: Paulo, por que você me persegue? Saulo, Saulo, por que me persegues? Na verdade, ali Jesus vai usar, na verdade, corrigindo o nome Saulo, 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 por que você está me perseguindo? E, por exemplo, em Trode,
um varão macedônico chamava por socorro, ali em Atos 16, 8, 10, que é exatamente um dos motivos que leva Paulo a mudar a direção de uma das suas viagens missionárias. Ali mesmo em Corinto, quando Paulo vai fundar a igreja de Corinto, a gente pode ver isso melhor na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, mas em Corinto, por exemplo, quando Paulo começa a pregar, havia uma série de incertezas, riscos de morte, e ali então o Senhor aparece para Paulo e fala assim: Paulo, você pode conferir lá em Atos no capítulo 18, versículos de 9 a 11, onde o Senhor aparece para Paulo, fala com Paulo em sonho, e fala: Paulo, não deixe de pregar, abra sua boca, fale a esta cidade, porque eu tenho muitas pessoas que vão ser salvas aqui por meio da sua pregação. Então a gente percebe claramente que Paulo era um homem muito experimentado em visões, em revelações. Só que aqui, neste capítulo 12, nessa segunda carta, Paulo vai escolher uma visão específica, talvez a visão que mais lhe chamou a atenção, talvez aquela que foi mais arrebatadora, vamos dizer assim, não sei, é apenas uma possibilidade. E aí então ele vai selecionar esta visão, e o texto bíblico que nós lemos diz que uma visão que aconteceu com ele há 14 anos, ou seja, quando ele está escrevendo essa carta, ele relata então dessa experiência que ele teve há 14 anos, e aí o fato então, você percebe que ele começa dizendo assim: olha, eu conheço um homem. E aí assim, talvez quem lê isso aqui mais desavisado, fica parecendo assim: mas Paulo está dizendo a respeito de outra pessoa. Paulo está dizendo não é dele próprio, porque ele está dizendo que conhece um homem. Mas aí nós temos que chamar a atenção do seguinte: quando Paulo está usando esse recurso de falar em terceira pessoa, é porque ele não quer chamar demasiadamente a atenção para si. Lembra que nas aulas anteriores, quando eu falei acerca da defesa do apostolado de Paulo, quando Paulo traz prerrogativas suas pessoais, coisas que nós hoje poderíamos considerar como o status de uma pessoa, aquilo que ela vai angariando na vida com as suas habilidades, os seus talentos, ela vai produzindo, vai se capacitando, vai se qualificando e ela vai ganhando títulos. Então, quando Paulo usa desse artifício para mostrar à igreja de Corinto que aquilo que os falsos mestres, aquilo que os falsos apóstolos estavam dizendo a respeito dele era uma grande mentira, porque se na verdade ele fosse então se gloriar em si mesmo, ele teria muito mais títulos do que aqueles falsos mestres, e aí nós percebemos que Paulo está usando esse recurso de modo constrangido, então para não chamar demasiadamente a atenção dele mesmo, ele usa um recurso que era muito comum na forma como os rabinos escreviam os seus textos, usando exatamente uma forma impessoal de se apresentar, e dentro dessa forma impessoal eles usavam a expressão homem no lugar do pronome ali da primeira pessoa, no lugar de falar dele mesmo ou daquela própria pessoa. Então, na verdade, esse é um recurso linguístico também que era muito comum e era utilizado no estilo rabínico. Então, quando Paulo usou a expressão homem, ele está substituindo o pronome eu, onde ele está se referindo a si mesmo. Então, nós podemos com toda certeza e com toda segurança dizer que quando Paulo está se referindo desse homem que ele diz no texto, ele está se referindo dele mesmo. E não é à toa que ele traz uma riqueza de informações dessa grande revelação que ele teve, e fica bem claro para a gente. A visão então destaca que Paulo foi arrebatado aonde? Até o terceiro céu. E aí Paulo vai dizer, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu fico imaginando assim, que tem umas experiências com Deus que é algo tão arrebatador, é algo tão forte, que a carne, na nossa carne, a nossa natureza humana não consegue nem entender o fenômeno como ele acontece. E aí a gente pensa assim, tem muita gente que quer explicar Deus, tem muita gente que quer colocar Deus dentro de um quadradinho, dentro da forma que ela pensa que é Deus, mas nós sabemos que Deus é muito maior que os nossos pensamentos, Deus é muito maior do que a gente imagina, não é mesmo? Então assim,
o que significa, voltando aqui, o que significa esse terceiro céu? Na verdade, esse é o céu onde nós entendemos, e a própria Bíblia relata isso em alguns momentos, esse terceiro céu é onde o trono de Deus está. Então, quando Paulo está relatando isso, ele está dizendo que ele foi até o lugar onde o trono de Deus se encontra. E aí a gente poderia só complementar, porque assim, se tem um terceiro céu, tem um primeiro céu e um segundo céu, concorda comigo? O primeiro céu seria esse céu, a atmosfera, o espaço onde a gente consegue enxergar. O segundo céu seria o que a Bíblia muitas vezes refere-se como regiões celestiais, onde acontece grande parte das batalhas espirituais entre os anjos de Deus e os demônios de Satanás. E ali então você tem o terceiro céu, que é exatamente onde está o trono de Deus. Bom, Paulo tem esta grande revelação, ele vai até o terceiro céu. A Bíblia, Paulo vai escrever que ele não pôde dizer o que ele viu. Então assim, ele viu coisas tão sobrenaturais, coisas tão excelentes, que não foi autorizado a ele dizer o que foi que ele viu. E aí o que acontece? Esta revelação que Paulo teve foi tão grandiosa, foi tão excelente, que ele mesmo escreve dizendo assim, que para que ele não se orgulhasse com o nível da revelação, com o nível da espiritualidade que ele havia alcançado, ele foi acometido então por um espinho na carne, por um espinho na carne. E aí ele diz assim, para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não me orgulhasse das grandes revelações que Deus tinha me dado, foi colocado em mim um espinho na carne. Então, Paulo vai fazer aqui uma transição violenta das grandes revelações e das grandes visões que ele teve, e em especial esta visão que ele teve há 14 anos, e agora ele vai falar então de sofrimento, ele vai falar desse espinho na carne. Ele sai então das visões do céu de Deus para o sofrimento neste mundo. Então assim, ele sai lá dos mais altos céus e vai no mais profundo dos vales. Ele destaca então esse espinho na carne. E o que seria esse espinho na carne? E a gente observa que quando a gente vai fazer então um levantamento na literatura acerca desse espinho na carne, existem muitas teorias, muitas ideias, muitos pensamentos, mas de fato nós não sabemos o que é realmente este espinho na carne. Talvez um dia, quando estivermos na glória de Deus, que encontrarmos o apóstolo Paulo, nós estamos trabalhando para ir para a glória de Deus, para nos encontrar com Deus, e certamente Paulo vai estar lá. E ali então você poderá perguntar, mas apóstolo Paulo, o que foi mesmo esse espinho na carne que você teve e que você deixou registrado lá nas Sagradas Escrituras? E ali talvez nós teremos realmente a certeza do que foi esse espinho na carne. Mas o que eu trouxe aqui são pensamentos e ideias de alguns homens de Deus que também pensaram que poderia ter sido esse espinho na carne. Por exemplo, João Calvino, o grande reformador, o grande homem usado ali relacionado principalmente ao calvinismo, ele relatou que esses espinhos na carne, eles eram tentações espirituais, as tentações, as lutas espirituais que o apóstolo Paulo travava todos os dias da sua vida. Martinho Lutero, o grande precursor da reforma protestante, já dizia que esse espinho na carne de Paulo era o que? A perseguição dos judeus, que infernizava a vida de Paulo, que andavam atrás de Paulo, querendo matá-lo, difamavam Paulo o tempo inteiro, caluniavam a sua vida, o seu ministério. Outros estudiosos, outras pessoas que se aventuraram a dizer o que era esse espinho na carne, disseram que provavelmente esse espinho na carne era uma enfermidade física, como talvez epilepsia ou malária, ou alguma grande deficiência visual que Paulo tinha ou que acometia a saúde de Paulo. Ao certo, nós não sabemos, como eu disse no início, isso são apenas ideias. O certo é que o texto bíblico diz
que Paulo tinha um espinho na carne que o incomodava profundamente e gerava grande sofrimento. E aí, dentro desse sofrimento que esse espinho na carne causava em Paulo, nós vemos a observação do texto bíblico que Paulo ora 3 vezes a Deus para que Deus tire esse espinho na carne dele. E da mesma forma a gente percebe que, por exemplo, o momento de maior angústia de Jesus, que foi ali no Getsêmani, quando ele fica praticamente sozinho, ele sabe que o tempo dele estava se esgotando, ele tinha certeza de que ele iria para a cruz, que ele seria crucificado, que ele padeceria naquela cruz, e muita angústia, um momento de muita angústia, um momento de muito sofrimento, porque nós temos que entender que Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. Então Jesus estava numa carne humana, e essa carne passível da degradação, das dificuldades que a carne humana pode ter com o estresse, com as lutas. E ali então Jesus, naquele momento de grande angústia, que a própria Bíblia relata que Jesus chegou a suar sangue, ele ora a Deus pedindo: Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas na terceira vez ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que se cumpra a tua vontade, não a minha. E da mesma forma o apóstolo Paulo também ora 3 vezes a Deus para que Deus retire esse espinho na carne de Paulo, mas Deus não aprove a Deus retirar este espinho. Deus manteve este espinho, e nós vamos ver ao longo desse texto que Deus acrescenta outras coisas dentro desse sofrimento de Paulo, que esse espinho iria continuar para que a obra de Deus na vida de Paulo pudesse ter continuidade. E aí, assim a gente observa o seguinte: é importante destacar que Deus não tira o sofrimento de Paulo, o espinho permanece, mas Deus o sustenta, dando-lhe forças para continuar a caminhada. Então, nesse momento a gente observa claramente, nós estamos falando de sofrimento, que aprove a Deus não retirar o sofrimento de Paulo, mas Deus deu condições para que Paulo pudesse suportar esta dor, esta dificuldade, até o fim da jornada. A pergunta em questão aqui para nós nessa manhã, então, é: por que o sofrimento faz parte da vida cristã? Tem muitas pessoas que perguntam isso, mas se Deus é bom, se Deus é realmente totalmente bom, 100% bom, por que as pessoas sofrem? Por que tanta dificuldade no mundo? Por que as pessoas passam fome? Tenho certeza que você que está aí, você já deve ter feito esse questionamento, já deve ter pensado isso, e certamente o que nós vamos conversar aqui um pouco a partir de agora, talvez possa trazer um esclarecimento dentro dessas dúvidas que você tenha. Primeiro ponto aqui, quando a gente trata da questão do sofrimento relacionado à vida cristã, e eu sempre gosto de abrir um parênteses dizendo o seguinte: falar de sofrimento nunca é fácil. Falar de sofrimento não é fácil, né? Principalmente quando a gente experimenta o sofrimento, e todas as pessoas nessa vida, elas acabam experimentando algum grau de sofrimento, seja um sofrimento espiritual, seja um sofrimento físico, um sofrimento emocional, e porque o sofrimento faz parte da vida como um todo, e como faz parte da vida também, dentro da vida cristã especificamente, o sofrimento também está presente. E o primeiro ponto aqui, quando a gente trata a respeito do sofrimento, porque é a experiência do espinho na carne de Paulo, das características que ele traz relacionadas a essa dor que ele sofria, que ele vai trazer concepções e vai trazer também orientações para que nós, como cristãos, possamos vencer as batalhas e as lutas que nós travamos todos os dias. Está aqui, o sofrimento mostra o homem que ele não é absolutamente nada. Você deve ter já percebido, por exemplo, existem muitas pessoas que têm um poderio econômico grandiosíssimo no mundo. Pessoas que são muito ricas. Aliás, tem pessoas que fazem pesquisas aí desses homens e mulheres e chega a dizer que tem homens hoje na Terra que eles são mais ricos do que o produto interno bruto, que é o PIB, que a gente chama, de muitos países que tem aí espalhado no mundo juntos. Então, ou seja, um homem tem mais dinheiro do que milhares, centenas de milhares de pessoas que muitas vezes não têm nem o que comer.
Só que, muitas vezes, esses homens são acometidos de, por exemplo, enfermidades, de dores, que todo o seu poderio econômico não é suficiente para o quê? Para poder ajudá-lo, para poder resgatá-lo, para poder curá-lo. Então, o sofrimento muitas vezes mostra para o homem que tem um orgulho natural dentro do seu coração, que ele não é absolutamente nada, ou seja, o sofrimento quebra todo o orgulho que existe no coração humano, colocando muitas vezes o homem no seu devido lugar. Mas você pode pensar assim: ah, mas eu conheço muita gente que é mais dura, e é verdade, também acontece. Mas eu sempre digo o seguinte: pode ter certeza que quando Deus tem propósito, a obra dele é totalmente feita e totalmente concluída. Seguindo aqui, é importante destacar que o propósito de Deus com o sofrimento não é a destruição, e sim a transformação. Aqui acabou de ratificar o que eu disse agorinha mesmo. Prosseguindo, o sofrimento mantém o homem em constante dependência de Deus. Você já deve ter percebido uma coisa: nós, seres humanos, sempre nos aproximamos mais de Deus nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldades, do que nos momentos de alegria, não é mesmo? O próprio Salomão, que foi o homem mais sábio que já pisou nesta terra, juntamente com Jesus Cristo, ele diz lá no livro de Eclesiastes que existe mais sabedoria no velório do que na festa. E nós sabemos por quê? Porque normalmente o velório leva a mim a pensarmos sobre grandes verdades da vida. Nas festas, normalmente, a gente não para pensar muita coisa, mas nos momentos de maior dificuldade, a gente faz sim uma reflexão de como a nossa vida realmente tem estado, de como nós temos caminhado nessa vida, daquilo que você tem feito ou tem produzido, de qual é o teu legado. O sofrimento aproxima mais o homem de Deus. O homem busca a presença de Deus em seus dramas e dores mais do que na alegria. Quando nós estamos passando por lutas e por dificuldades, se você é um cristão, você pode perceber que normalmente nós oramos muito mais, nós lemos muito mais a palavra de Deus nesses momentos de dificuldade, que pode ser obviamente só com você, mas pode ser alguém da sua família, algum amigo, alguma pessoa que esteja passando por algum problema muito sério e que você quer que essa pessoa saia dessa situação. E aí você, como cristão, em meio a essas dificuldades, você tende a orar mais e tende a buscar mais a presença de Deus. Aqui, o sofrimento leva o homem a experimentar de forma mais profunda a suficiência da graça de Deus. E aí eu quero dizer uma coisa bem importante, porque hoje nós vivemos num tempo bem complicado da igreja cristã espalhada nessa terra. Nós vivemos num tempo que as pessoas muitas vezes elas não buscam o Jesus da redenção, o Jesus que foi crucificado para que o homem pudesse ser salvo. As pessoas muitas vezes nos dias de hoje, elas buscam o gênio da lâmpada, aquele que pode conceder os desejos do coração dela. E aí, nesse sentido aqui, eu quero te dizer o seguinte, que Jesus veio para que nós pudéssemos experimentar a graça de Deus. Jesus não veio para que nós ganhássemos um carro 0 km, Jesus não veio para que nós ganhássemos uma casa bacana, tivéssemos um grande emprego. Tudo isso é muito bom e Jesus pode dar sim, como Ele abençoa também as pessoas com tudo isso, mesmo elas não acreditando nele. Mas o cerne principal da obra de Jesus na cruz, quando nós experimentamos as lutas e adversidades da vida, é exatamente também para que a graça de Deus possa cada vez mais ser abundante em nós, para que nós possamos ver que a graça é tudo que nós precisamos, que Cristo é totalmente suficiente, que nós não precisamos nada mais do que aquilo que Jesus Cristo
pode nos dar ou pode derramar sobre as nossas vidas. É a graça de Deus que capacita o homem, em especial o cristão, a suportar as lutas e as dificuldades. Então, certo é que muitas vezes nós passamos pelas tribulações, nós passamos pelas tormentas da vida, e às vezes a gente pensa que essa tormenta e essa tribulação está levando tempo demais, e aí nós oramos, pedimos a Deus para nos livrar dessa angústia, nos livrar dessa dificuldade, e muitas vezes a gente percebe que isso vai perdurando, que isso muitas vezes não passa no tempo que a gente quer, mas a certeza que nós podemos ter é que em meio a este tempo, a graça de Deus estará sempre presente, e com a graça de Deus estando presente, o próprio Deus está conosco em todos os momentos. O sofrimento expõe as fraquezas humanas e, por sua vez, permite que Deus aperfeiçoe o seu poder em nossas vidas. À medida que Deus vai trabalhando nos nossos corações, em meio às lutas e às dificuldades que nós vamos tendo no dia a dia, vamos nos deparando diante delas, o poder de Deus, a presença de Deus também vai aumentando e vai se manifestando cada vez mais em nossas vidas. E aqui, o grande eu sou só pode ser em nossas vidas quando entendemos que nós não somos nada. Quando Deus se apresenta a Moisés, ele se apresenta como eu sou o que sou, eu sou. Deus só pode ser eu sou na minha vida e na sua vida quando você não for mais, quando você entender que você não é, quando você entender que você não é absolutamente nada, quando você entender que sem Deus você não pode absolutamente nada. Quer ter experiência com Deus como o grande eu sou? Então não seja nada. É isso que Paulo está dizendo, que o poder de Deus vai se aperfeiçoando nas fraquezas que ele apresenta, na pequenez da sua vida, de quando ele não tem mais forças nem recursos para fazer absolutamente nada, Deus se faz grande em sua vida. Assim, percebe-se que a força de Paulo para enfrentar tudo o que ele passava, olha aqui, não estava nele mesmo, mas na graça de Deus que se apresentava dia após dia em sua vida. E aí Paulo vai dizer o seguinte, olha, é quando eu sou fraco que eu realmente sou forte. É interessante esse paradoxo que a Bíblia gosta de trabalhar e que mostra muito dos dilemas humanos, né? Dos dilemas humanos, porque a Bíblia diz assim, que melhor coisa é dar do que receber. O mundo já diz o contrário. A Bíblia diz, quando eu sou fraco é que eu sou forte. A Bíblia diz que importa que ele cresça, ou seja, que Jesus cresça e eu diminua. Então nós percebemos que o que Deus nos orienta vai sempre de encontro e vai contrário aos pensamentos do mundo. Porque o mundo diz que você tem que ser cada vez mais forte, o mundo diz que você não pode expor as suas fraquezas, o mundo diz que você tem que ser o melhor em tudo que você faz, mas Jesus mostra o contrário. Jesus mostra que você precisa não ser nada para que ele possa ser tudo na sua vida. Está aqui, prosseguindo, Satanás pode ser o agente ligado ao sofrimento. Nós percebemos claramente quem foi que pôs esse sofrimento em Paulo, quem foi que pôs o espinho na carne. Está lá no texto bíblico dizendo, mensageiro de Satanás, o próprio Satanás enviou lá, um demônio, para que pusesse esse espinho na carne e gerasse grande sofrimento no apóstolo Paulo. E aí eu quero te trazer uma informação muito importante nessa manhã. Então se você, se está dormindo aí, acorda e presta atenção aqui, Nem tudo que se passa na vida referente ao sofrimento está ligado a ações de demônios. Por que eu digo isso? Porque tem muitas vezes que as pessoas pensam que tudo que acontece na vida é o Satanás, é o diabo. Claro, o diabo, o Satanás, os seus demônios, eles estão aí soltos pelo mundo fazendo maldades, maquinando, aquela obra, matar, roubar e destruir. Mas nem todo sofrimento que as pessoas passam é de ordem demoníaca.
Por quê? Porque nós vivemos num mundo caído também. Nós temos que entender que nós vivemos num mundo que ele foi mergulhado no pecado. E quando o mundo foi mergulhado no pecado, todas as mazelas do pecado encobriram este mundo. Então, ou seja, elas adentraram neste mundo. E como nós estamos inseridos no mundo, então nós somos passíveis sim de dificuldades, de lutas, de tribulações e de sofrimentos que muitas vezes não vêm de ordem demoníaca. Um exemplo bem claro, por exemplo, é assim. Imagina, por exemplo, a pessoa fumou a vida inteira. Hoje todo mundo está, eu ia usar a expressão, todo mundo está careca de saber, mas assim, todo mundo sabe que fumar traz uma série de malefícios. E um desses malefícios é o que nós chamamos de câncer de pulmão. Então a pessoa que fuma e continua fumando, e fuma, uma hora ela pode ser acometida do câncer de pulmão. E aí, por exemplo, isso a ciência já mostra. Então, você não pode dizer se quando a pessoa fumou a vida inteira, ela sabia que aquilo ia fazer mal para ela, de repente ela foi acometida de um câncer. Ela não pode dizer que foi o Satanás. O que foi isso? Foi uma escolha que ela fez na vida dela, não é mesmo? Então, e que gera, obviamente, sofrimento. Então, tem que ficar claro para nós que nem todo sofrimento vem da ordem dos demônios ou vem de Satanás, mas certamente existem sofrimentos que o diabo vem para atormentar mesmo, vem para fazer a obra de maldade que compete a ele. E por isso nós precisamos, como bons cristãos que precisamos estarmos atentos também a termos discernimento nesse sentido. Prosseguindo aqui, em meio aos sofrimentos, somos confortados pelo Espírito Santo de Deus. Você percebe claramente que durante toda essa luta no espinho na carne de Paulo, você percebe o próprio Deus trazendo conforto a Paulo por meio do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o nosso Consolador. Não foi à toa que Jesus disse: é necessário que eu vá para que ele venha, e quando ele vier, ele revelará a vocês todas as coisas. E aquele que venha é o Paráclitos de Deus, ou seja, o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador. Essa palavra Paráclitos ou Paracletos é exatamente de ajudador, de consolador, aquele que nos auxilia em meio às nossas dificuldades. Então ele nos ajuda em toda e qualquer situação, e por isso nós precisamos estar sempre pedindo o auxílio e a orientação do Espírito Santo de Deus. Terceiro ponto aqui, então falamos das visões de Paulo, falamos dos sofrimentos trazidos por esse espinho na carne, e aqui Paulo vai dar sequência no texto trazendo sobre as suas credenciais. É isso mesmo, as credenciais de um apóstolo de Deus. E aqui está aqui, quais são as credenciais de um apóstolo? Primeira delas, sinais, prodígios e milagres. De ponta a ponta ali do Novo Testamento, quando você for ler a vida dos apóstolos de Cristo, você vai perceber que sinais, prodígios e milagres eram coisas extremamente comuns aos apóstolos, ao seu dia a dia, as ações que eles desempenhavam e desenvolviam enquanto estavam ali fazendo, então, trazendo o testemunho do Evangelho de Cristo. Segundo aqui, ter andado, credenciais de um apóstolo, ter andado com Jesus ou visto Cristo ressurreto. É outra grande característica de um apóstolo bíblico, dos apóstolos que tiveram a experiência com Deus de trazer os livros e formar o cânon da Bíblia que nós temos hoje em mãos. Então, Pedro, João, Tiago, Filipe, André, todos eles andaram com Jesus. Paulo não andou com Jesus, mas viu Cristo ressurreto no caminho de Damasco, como nós relatamos no início desta aula. E um terceiro ponto, esse aqui é maravilhoso, uma vida de abnegação. O verdadeiro apóstolo abre mão da sua própria vida para viver o chamamento de Cristo
como ele realmente é. E você percebe que o chamamento de um apóstolo não é fácil, não é fácil. São lutas, são dores, são tribulações, para que o nome de Jesus Cristo possa continuar sendo proclamado entre as nações. E olha, aqui então, com isso, nós podemos responder a pergunta lá da primeira aula, quando eu fiz aqui, existem apóstolos ainda nos dias de hoje? Se você está chegando pela primeira vez, ou se você perdeu a primeira aula ou as demais aulas, volte pelo menos lá na primeira aula, na aula introdutória, que é onde eu faço essa pergunta, porque hoje, na penúltima aula, eu respondo para você. E a resposta é essa aqui, sim e não. Agora eu te deixei mais confuso, talvez, não é mesmo? Então eu quero te dizer o seguinte: sim e não, por quê? Temos apóstolos hoje, sim, no sentido da palavra apóstolo, como um enviado por Deus. Sim, no sentido da palavra apóstolo, como um fundador de igrejas. Mas, contudo, todavia, porém, entretanto, não no sentido dos apóstolos atuais quererem se comparar com João, com Pedro, com Tiago ou com o próprio apóstolo Paulo. Aí não dá, aí não pode, aí foge realmente do que a Bíblia nos ensina. Por quê? Porque os únicos que tiveram autoridade da parte de Deus para escrever o que contém, o que está presente na Bíblia Sagrada, foram esses apóstolos que eu mencionei. E esses homens estiveram presencialmente com Cristo, ouviram o Cristo ressurreto, fizeram sinais, prodígios e milagres e tiveram todos eles uma vida de abnegação para que Cristo cada vez mais pudesse resplandecer por meio do testemunho de vida de cada um deles. Basta nós lermos os evangelhos, basta nós lermos as cartas paulinas, basta nós lermos as cartas pedrinas ou joaninas, que nós vamos perceber claramente que os homens que andaram com Deus, que foram intitulados por apóstolos da parte de Cristo, realmente eles apresentaram sinais, prodígios, maravilhas, andaram com o próprio Cristo e tiveram uma vida de abnegação. Não querendo citar nomes, porque não é esse intuito nosso aqui nesta manhã, mas certamente, quando eu olho as características de um apóstolo, conforme este texto bíblico nos orienta, ou conforme toda a orientação que nós temos na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, eu posso lhe dizer que tem muito apóstolo aí hoje em dia que tem deixado muito a desejar. Tem muito apóstolo aí que o termo ou o título apóstolo é apenas uma figura, um status, é apenas uma mera palavra, porque falta muita essência. Prosseguindo, último ponto, Paulo quer visitar mais uma vez a igreja de Corinto. E aí o texto bíblico, então, nesse capítulo 12, vai ter o seu fechamento, Paulo orientando a igreja, dizendo o seguinte: olha, se preparem, porque eu vou ter com vocês aí mais uma vez. Paulo, então, está com esta visita à igreja de Corinto, Paulo tem por objetivo. Então, Paulo já está orientando a igreja, dizendo o seguinte: preparem-se aí, coloquem a casa em ordem, porque muito em breve estarei aí com vocês. E qual é o objetivo de Paulo ao fazer esta orientação? Deixar claro o seu amor pelos coríntios, e a gente percebe isso claramente, em todos os momentos Paulo deixa muito claro, é impressionante, me parece até assim, que talvez a igreja que Paulo mais amou foi essa igreja que deu mais trabalho para ele, que foi a igreja de Corinto. Quanto amor Paulo demonstra principalmente nessa segunda carta em relação à igreja de Corinto. Demonstrar também o seu cuidado como pai espiritual. Falamos disso lá na aula passada, você lembra? Quando Paulo relata, ele traz que a igreja do Senhor
é uma noiva, como aquela filha, como o pai que está preparando a filha para o casamento, como o pai que está preparando a filha para o noivo, para aquele homem que vai então desposar a sua filha. Assim Paulo está dizendo que ele cuida da igreja do Senhor, preparando essa igreja, adornando essa igreja para o grande casamento, para as grandes bodas desta igreja com o Senhor dela, que é Jesus Cristo. E verificar como está a vida espiritual da igreja, porque chegou ao conhecimento de Paulo que ainda havia algumas questões que precisavam ser resolvidas ali na igreja de Corinto. Havia ainda algumas divisões, havia ainda difamações, havia a disse-me-disse, fofocas, lascívia, e coisas então que estavam desagradando não só ao coração de Paulo, mas certamente ao coração de Deus. E Paulo fala assim: olha, se preparem, porque eu vou ver de perto se o que tem sido relatado à minha pessoa aqui realmente está acontecendo aí na igreja de vocês. Concluindo então, nesta manhã, chegando à nossa conclusão, primeiro, Paulo foi um homem com experiências sobrenaturais em Deus, mas que não se gabava dessas experiências. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Eu fico percebendo, se fosse hoje, talvez, nesse século 21, onde infelizmente nós temos visto muitas vezes o púlpito virando ali um balcão de mercadoria e o evangelho talvez sendo o produto principal. E eu fico imaginando então, se fosse nos dias de hoje, Paulo com tantas revelações, com tanto conhecimento, imagina se ele fosse se gabar de tudo isso. Certamente ele teria muitos aplausos humanos, mas não teria cumprido o propósito de Deus para a sua vida. Segundo ponto da nossa conclusão, sofrimentos estarão presentes na caminhada do cristão até o céu. As lutas, as adversidades, as dificuldades que nós passamos, sejam físicas, sejam emocionais, sejam espirituais, elas são parte da nossa jornada e são parte da nossa caminhada até o céu, porque lá no céu, quando adentrarmos, em nome de Jesus, quando adentrarmos aos portões celestiais, ali não haverá mais dor, não haverá mais luta, não haverá mais sofrimento, mas sim eterna alegria e eterna presença de Deus. E por último, o que somos é mais importante do que o que temos. E Paulo mostra isso claramente. Isso tem a ver com essência. Aquilo que eu e você temos guardado em nossos corações, aquilo que eu e você temos apresentado diante de Deus, certamente vai ter muito maior peso no dia do juízo do que aquilo que nós conquistamos de títulos, de bens materiais ou de qualquer outra coisa nesta vida. Chegamos então ao fim desta aula, espero que você tenha sido edificado, desejo a você e a sua família uma excelente semana e que as ricas bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua casa e espero você aqui comigo na última aula, no fechamento desta carta, no próximo domingo, se Deus quiser. Um forte abraço.